Olá, queridos, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Saudade de todos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja com cada um que me ouve nesse momento. Amém? Que bom estar aqui para compartilhar a palavra do Senhor, para edificar nossas vidas, edificar nossa fé, para nos fazer andar em vitória, para poder desfrutar da vida que o Senhor tem para nós, os seus filhos. E quero começar invocando a presença do Senhor. E você também, onde você estiver, invoque a presença do Senhor na tua vida, na tua casa, onde você está nesse momento, para que Ele venha falar conosco hoje através da palavra e que o nosso coração receba tudo aquilo que o Senhor quer falar conosco. Amém? Você pode invocar a presença do Senhor comigo? Vamos em concordância? Orar e chamar pela presença do Senhor. Senhor, Tu és bem-vindo, Deus, neste lugar agora onde Teus filhos também estão, ó Deus, clamando, invocando a presença do Senhor. Te invocamos, Senhor, chamamos a Tua presença, a Tua santa e poderosa presença. Tu és bem-vindo neste lugar, Tu és bem-vindo nesta casa, Tu és bem-vindo nesta família. Senhor, fala conosco hoje, Senhor, aquilo que Teu povo precisa ouvir, aquilo que cada um precisa ouvir para poder, ó Deus, continuar a carreira que nos foi proposta, essa corrida, Senhor, que estamos correndo. Nós queremos ser daqueles que vão chegar até o fim, Senhor Deus, e serem salvos. E nessa corrida, Senhor Deus, queremos guardar também a nossa fé, Senhor. Então ajuda cada um de nós, ó Pai, que o Senhor fale poderosamente conosco hoje, através da Tua palavra, e que cada um que me ouve receba também a revelação que vem do Teu Santo Espírito, Senhor. Revela, ó Deus, o profundo, revela, Deus, as coisas que estão talvez ocultas no coração da alma de cada um, e que essa palavra, ao ser ministrada, Pai, a Tua palavra é como uma espada, ao entrar, Deus, no coração, opere, Deus, com o Teu poder, opere as Tuas maravilhas, opere a Tua libertação, porque Tua palavra diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Queremos hoje, Deus, ser livres de tudo aquilo que possa estar ainda nos prendendo, nos impedindo de viver o melhor que o Senhor tem para nós. Essa é a minha oração, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Você pode dizer amém? Quero compartilhar, queridos, uma palavra e, na verdade, essa palavra, esse versículo, sabe quando te salta assim aos olhos? E saltou ao meu coração, fazia parte do devocional, né? Durante a semana, aqueles que estão lendo a Bíblia, né? Aquele propósito de ler a Bíblia em um ano através do aplicativo. E esse texto estava num dos textos que era dessa semana. Diz assim, Romanos 6,16. Eu vou ler na NVT, Nova Versão Transformadora, que fica um pouquinho mais fácil de cada um entender. Diz assim, Romanos 6,16. Vocês não sabem que se tornam escravos daquilo a que escolhem obedecer? Olha só, vou ler de novo, presta atenção. Vocês não sabem que se tornam escravos daquilo a que escolhem obedecer? Podem ser escravos do pecado, que conduz à morte, ou podem escolher obedecer a Deus, que conduz à vida de justiça. Olha só esse versículo, o que ele, nessa primeira parte, o que ele está nos ensinando? Vocês não sabem que vocês se tornam escravos daquilo a que escolhem obedecer. O que você tem escolhido obedecer? A Deus? A carne? O medo? A intimidação? As muitas vozes que querem falar, te desviar de Deus, da sua palavra? Aqui esse versículo está dizendo
A palavra de Deus está dizendo que a gente se torna escravo daquilo que a gente obedece. E, queridos, há muitas vozes, há muitas coisas que querem falar, nos confundir e às vezes nos tirar do prumo, sabe? Daquilo que nós estamos seguindo, daquilo que nós ouvimos de Deus, e Deus nos deu uma missão e nós estamos indo, e nesse caminho coisas acontecem. Às vezes nós encontramos obstáculos na nossa caminhada com Deus, não é assim a vida? Encontramos dificuldades, obstáculos, oposições. E, pastora, estou indo aqui, alguma coisa deu errado. O que nós fazemos quando essas coisas acontecem? E essa semana, eu me senti assim bombardeada com setas, com coisas que eu precisei enfrentar. E a minha tomada ali de decisão, o que eu iria fazer, a quem eu iria obedecer, deu um rumo na minha vida. Porque eu me torno escravo daquilo a quem eu escolho obedecer. Eu escolhi obedecer a Deus. Eu escolhi ouvir o que Deus diz a meu respeito. Eu escolhi obedecer a voz do Senhor que está me guiando em muitas coisas, em planos, em obras. Eu estou seguindo, mas nesse caminho coisas acontecem. E essa semana, além de eu me sentir assim, eu precisei parar, eu precisei orar, eu precisei chorar na presença de Deus, até que as coisas se alinharam, porque muitas coisas quiseram me fazer parar, me fazer desistir. Eu tinha vontade de gritar. Sabe quando você tem vontade de gritar e que você pudesse sair da situação, você sair e dizer, eu não quero mais isso. E essa semana, para mim, para o pastor Rodrigo, várias pessoas mandaram mensagem em áudio que também passaram por situações de quase desistir de algo que o próprio Senhor havia direcionado e a pessoa já havia testemunhado fidelidade e graça do Senhor, mas aí surgiram alguns obstáculos, surgiram algumas coisas que não deram tão certo ou não foram como planejado, aí de repente quase tudo desabou. Mas por isso nessa hora é tão importante, né? A gente compartilhar com um líder também, porque às vezes a gente tá como que mergulhado numa situação e quando a gente compartilha também com alguém, esse alguém que está vendo de fora pode identificar às vezes algo que nós não estamos vendo e às vezes nós não estamos conseguindo ver o inimigo que quer nos fazer parar. A palavra de Deus fala que sobre aqueles que são do Senhor, o inimigo não pode tocar, o maligno não nos toca. Só que por ele não poder nos tocar, ele tem uma estratégia. Ele fala, ele lança pensamentos, ele usa pessoas para nos falar coisas para que, através de medo, através de intimidação, que vai gerando essa confusão de pensamentos em nós e quando vê a gente já está se questionando, mas será que vai dar certo? Olha, eu estou enfrentando isso e isso e isso. E se a gente não vigiar, a gente para. O inimigo pode não nos tocar, mas ele age na nossa mente, jogando pensamentos e coisas, fazendo às vezes a gente olhar circunstâncias, olhar o que está à nossa volta, as realidades à nossa volta, que a estratégia dele é nos intimidar, colocar medo na gente, para que a gente mesmo decida parar. Olha só a astúcia dele. Mas louvado seja o Senhor que tem nos dado o seu Espírito, amém? O seu Espírito, que quando a gente está no nosso dia a dia, mesmo com todo esse bombardeio, a gente está ouvindo a voz de Deus, a gente está meditando na palavra de Deus, a gente está orando em todo o tempo e tudo que surge
Em vez da gente se apavorar, querer fugir, dizer eu não quero mais brincar disso, não quero, o que eu tô fazendo aqui? Se em vez disso a gente orar e colocar tudo diante do Senhor, a luz do Senhor brilha. Pode estar trevas, a luz do Senhor vai brilhar. A luz do Senhor vai intervir, assim como interviu na minha vida, né? O próprio Senhor falando comigo de várias maneiras, me consolando, me encorajando. Eu tive que trazer à memória aquilo que me dá esperança, usando pessoas, usando o meu esposo para me encorajar, usando diversas coisas, irmãos, louvores. O Senhor foi falando comigo e eu pude estar agora aqui, posso estar aqui, compartilhando com você também essa palavra, que talvez você também está enfrentando batalhas na sua mente e você precisa agora ser encorajado a prosseguir, se lembrar de tudo aquilo que o Senhor te falou e não aquilo que o inimigo quer te confundir, quer colocar dúvida, quer colocar medo, quer te intimidar. Então eu quero falar um pouco hoje, relembrando o versículo que eu li no início, Romanos 6:16, a gente se torna escravo daquilo que a gente escolhe obedecer. Eu escolhi obedecer a Deus, a voz de Deus. Eu não me deixei ser levada pelo medo, pela intimidação. Se você escolher o medo, dar ouvido ao medo, à intimidação, você vai se tornar escravo daquilo que você escolheu obedecer. Se você decidir obedecer o medo, intimidação, opressão, você vai ser escravo disso. Então a palavra hoje é para que você decida, escolha obedecer a Deus e a sua voz, não obedecer o medo e a intimidação. Porque se você escolher obedecer o medo e a intimidação, você vai se tornar escravo. E a palavra também diz que o medo produz tormento, mas o perfeito amor, o amor de Deus, lança fora o medo. Nós precisamos, queridos, nos levantar com ousadia nesses dias para poder viver, lutar, viver e desfrutar de tudo aquilo que Deus tem para nós, porque aqueles que não se posicionam não desfrutam daquilo que o Senhor tem preparado. Mas o que é intimidação? No dicionário, né, é um ato ou efeito de intimidar e é fazer com que os outros façam o que alguém quer através do medo. Tipo, o inimigo, ele quer que você desista. Então, ele te intimida colocando dúvida, colocando, mas você tem essa promessa aí, mas qual que é a realidade que você está vivendo? E se você vai dando ouvidos a isso, quando vê, você se perde. E nós vivemos pela fé e não por aquilo que vemos. E quando nós decidimos viver pela fé, a gente experimenta uma intervenção do Senhor nessa situação que estamos vivendo. Foi assim com os discípulos, aquela vez que não pescaram nada, não é assim? A vez que o vento batia tão forte, eles achavam que iam morrer. O Senhor, por que vocês não têm fé? Então o Senhor sempre está nos ensinando que vai vir as circunstâncias, vai vir talvez as tempestades, os ventos fortes, mas o que nós vamos fazer? Como nós vamos reagir? Nós vamos nos deixar intimidar? Aquilo que quer nos causar medo e pavor, nós vamos escolher obedecer ao medo e ser escravo do medo? Eu não quero isso. Você quer isso para sua vida? Creio que não. Então, nós precisamos entender como às vezes o inimigo age e poder dar uma resposta. Então, intimidação é isso, é amedrontar, é assustar, é atemorizar. O inimigo faz isso de várias maneiras, lançando palavras que colocam em dúvida o que Deus falou, se Deus realmente está com você, por que você está passando por isso, se Deus é por você, por que aconteceu isso, por que você está doente, por que você está com essa crise nessa área aqui. É assim que o inimigo age. Só que nós temos que nos lembrar
que em cada batalha que está descrita na palavra de Deus, o povo orava, o povo buscava, Deus agia. Não é que o povo não passava por luta. Se você percorrer o evangelho, você vai ver que todo o povo enfrentava. Só que a diferença é o posicionamento do povo. Então se posicione, decida não ser escravo do medo, nem da intimidação. Escolha obedecer a Deus e a sua palavra. E o medo é isso, é uma sensação que vai sendo gerada na gente a partir de situações ou de um perigo ou de uma preocupação de algo que não está acontecendo como a gente planejou, está acontecendo diferente do que a gente previu e daí vai gerando esse medo. Aí vem estresse, vem ansiedade, vem essa sensação de querer fugir, não é? De querer fugir para bem longe do problema. E o inimigo, ele sempre espera que essa intimidação cause algum efeito na nossa vida. Como eu disse no início, ele não pode nos tocar. Mas agindo no nosso pensamento, se a gente não perceber que ele está agindo, se a gente não identificar pensamentos, poxa, isso aqui não vem de Deus, a gente pode, na nossa vida, parar. Não que o inimigo nos tocou, mas ele agiu de tal forma que os nossos pensamentos geram o que? Comportamentos. E podem nos fazer parar. Essa é a estratégia do inimigo. E não tem como, meditando nessa palavra, não se lembrar de Davi e Golias. Não tem como. Tá em 1 Samuel 17, todo o capítulo. E o inimigo ia afrontar todo dia, né? Golias, o gigante, 3 metros de altura. Só a couraça dele pesava cerca de 60 quilos. O cara era gigante. Fora isso, visualmente ele causava um impacto de ser forte, de ser poderoso, né? De ter aquele ar de ele vai nos dominar. Se a gente lutar com ele, ele vai vencer. Olha o nosso tamanho, né? Então, era todo dia. Diz o versículo de 1 Samuel 17, 10 e 11. Desafio hoje os exércitos de Israel. Mande um homem para lutar comigo. Quando Saul e os israelitas ouviram, ficaram aterrorizados e muito abalados. Presta atenção no detalhe que a palavra de Deus fala aqui. Quando ouviram. Queridos, quanta coisa a gente ouve na nossa caminhada, nas nossas lutas, nas nossas guerras, nos desafios, nos obstáculos. Quanta coisa a gente ouve. E o que isso vai gerar em nós? É isso que vai dominar a nossa vida? Saul e os israelitas ouviram essa ameaça, essa intimidação. E o que causou neles? Ficaram aterrorizados, causou pavor, ficaram abalados. E diz o versículo 16 de 1 Samuel 17 que durante 40 dias, era de manhã, de tarde, o guerreiro filisteu se apresentava diante do exército israelita e o desafiava. Era constante. Ouviam. Mas teve uma pessoa que ouviu a mesma coisa, a mesma ameaça, a mesma intimidação, a mesma coisa, porque era 40 dias, manhã e tarde, a mesma coisa, até que chegou o Davizinho. O Davi chegou no acampamento, ele não estava ali para lutar, ele foi levar um alimento lá para os irmãos, a pedido do pai, para saber se estava tudo bem com os irmãos, e ele acaba ouvindo a mesma coisa que Saul e o exército ouviam. A mesma coisa. E diz, vou resumir, do 23 ao 27, de 1 Samuel 17, enquanto falava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, saiu das fileiras do exército filisteu. Davi o ouviu gritar seu desafio habitual.
ele ouviu. E fala aqui, ó, quando os israelitas viram Golias, começaram a fugir apavorados. Ou seja, aqueles que eram os mais experientes, que estavam lá no exército, que eram para lutar, eles ouviram e ficaram apavorados e fugiram. É isso que a intimidação faz quando nós damos ouvido a ela. E quando nós escolhemos obedecer à intimidação, nós nos tornamos escravos da intimidação. Não foi o que nós lemos em Romanos 6,16? Nos tornamos escravos daquilo que escolhemos obedecer. Mas Davi escolheu obedecer não à intimidação e não ao medo, mas sim Deus e sua palavra. E aí você conhece a história, que eu não preciso ler tudo, né? Quantos já conhecem a história? Mas ele fala, olha, quem que é esse incircunciso filisteu para desafiar o exército do Deus vivo? Eu vou lutar com ele. Aí Saul, lembra da história? Oh, ele é guerreiro desde a juventude. Você é um rapaz inexperiente, você não pode lutar com ele. Aí Davi se lembra, quando eu tava pastoreando as ovelhas, eu lutei com o leão, lutei com o urso, e assim o Senhor será comigo contra esse incircunciso filisteu. Então, Davi ouviu a mesma ameaça, a mesma intimidação, só que Davi, um escolhido de Deus, ele escolheu ouvir a voz de Deus, ele tinha um chamado e ele se dispôs, e ele, né, conhecemos a história, né, com uma pedrinha, com a funda lá, ele lança aquela pedrinha e atinge a testa do filisteu, né? O filisteu vinha com espada, vinha com lança, né? Conhecemos a história e Davi nos ensinando aqui uma lição de vida. Quando nós escolhemos obedecer à voz do Senhor, Deus não tem um espírito de temor. Tem um versículo que diz que ele não nos dá um espírito de temor, mas sim de poder, de amor e de moderação. Então nós precisamos dessa ousadia, queridos, para poder enfrentar o que for, mas sabendo que Deus está conosco, que Ele vai nos dar a vitória. E Davi declarava, olha, eu não vou contra ti com espada, mas eu vou em o nome do Senhor Jesus. Então, eu não sei o que você está enfrentando, mas não seja escravo do medo e da intimidação. Dê uma resposta. Dê uma resposta, diga, eu vou seguir porque o Senhor está comigo, o Senhor é aquele que me abençoa, o Senhor é aquele que vai na minha frente. Declare a palavra, declare a verdade que o Senhor declara a teu respeito. Nós precisamos ter essa autoridade e não nos deixar ser escravos do medo. Queridos, também meditando sobre essa palavra, Neemias, reedificando os muros de Jerusalém, quantas afrontas de Sanbalate, de Tobias, e olha, por 4 vezes eles já tinham mandado o recadinho e Neemias dava uma resposta. Eu não posso perder tempo, eu estou fazendo aqui algo muito importante, a obra do Senhor, e ele não dava bola. Até que pela 5ª vez mandaram uma carta. E nessa carta começava a dizer coisas a respeito dele. Estão falando por aí que você tá fazendo isso com um interesse. Estão dizendo por aí que você tá reconstruindo esses muros e até colocou uns profetas aí em outros lugares para dizer que você vai ser o rei. E querendo intimidar, querendo fazer ele parar. Repito, o inimigo não pode nos tocar, mas ele quer agir para que a gente mesmo, intimidados com medos, venhamos a parar aquilo que o Senhor nos colocou para fazer. Então nós temos que vigiar. Sabe a resposta que Neemias deu? Está em Neemias 6. Isso que eu falei está do 6 ao 9, mas eu só vou dizer a resposta dele. Eu lhe respondi, nada do que você diz é verdade. Tudo é invenção sua. Aí ele fala, estavam apenas tentando nos intimidar e imaginavam que iríamos interromper a obra. Assim, continuei o trabalho com determinação ainda maior. Eu não sei o que você está enfrentando.
O que eu vi essa semana é que muita gente está enfrentando batalhas, lutas, e o bombardeio de pensamentos é grande, querendo nos intimidar para que a gente venha parar. Parar o quê? Parar aquilo que o Senhor está nos conduzindo para a gente ter vitória. Parar em uma área, parar no casamento, parar naquele empreendimento, parar naquilo que você está colocando em ordem, porque está difícil. Não! Em nome de Jesus, você vai declarar que nem Neemias. Olha, agora eu vou continuar o trabalho com determinação ainda maior. Não seja escravo da intimidação e do medo. Tenha foco e autoridade para dar uma resposta toda vez que você se sentir como eu me senti essa semana, me senti acuada, me senti com medo, quando vi eu pensando já coisas que nem tinham acontecido ainda. Mas graças ao Senhor pelo seu Espírito Santo, que eu pude ter assim esse despertamento para isso, identificar as setas do inimigo e dar uma resposta que eu não vou parar e que eu vou continuar ainda com mais vontade, porque eu creio na vitória que o Senhor tem para o seu povo. Eu creio na vitória que o Senhor tem para a sua casa, para a sua família. Eu creio no vinho novo que Deus tem para o teu casamento. Eu creio as coisas sendo colocadas em ordem, você tomando posse daquilo que é teu por direito. Eu creio na prosperidade. Eu creio nos celeiros fartos. Eu creio que onde você colocar as tuas mãos vai prosperar. Então, você está enfrentando dificuldade, se posicione, profetiza, declara a palavra, não seja escravo do medo, não escolha obedecer o medo e a intimidação. E queridos, olha o que diz 1 Pedro 5, do 8 ao 10, você já conhece, mas vamos meditar novamente nesses versículos. Sede sóbrios e vigilantes, a gente tem que estar vigiando constantemente. O diabo vosso adversário, ele é adversário. Ele é contra você. Ele é contra tua família. Ele é contra o teu negócio. Ele é contra, ele é adversário. Só que ele anda ao derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resistir-lhe firmes na fé. Resistam firmes na fé, diz a palavra. Resista firme na fé, não dá ouvido. Ele é adversário, ele vai querer lançar dúvida, ele vai querer que você pare. Resista firme na fé. Certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo, não é verdade? Quantos estão sofrendo? Mas essa palavra é para todos nós. Resistir-lhes firmes na fé. Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Amém? Queridos, só que olha como a palavra descreve esse adversário. Ele anda ao derredor como leão que ruge. Não quer dizer que ele é o leão. O nosso Jesus é o leão da tribo de Judá. Não quer dizer que ele seja o leão, mas como um leão que ruge. Queridos, você já viu um rugido do leão? Gente, eu fui procurar, no YouTube, rugido do leão. Pessoas que estavam, às vezes, num zoológico, num safari, em alguma coisa assim, filmaram. As pessoas, tô arrepiada, as pessoas relatam. Nossa, dá um medo, as pessoas falavam. Porque você ouvir aquele rugido, nossa, causa um pavor. E assim é o inimigo. E o rugido você o quê? Ouve. E o que você ouve causa uma sensação em você de pavor, de tremor, de medo. Não é assim? Pois foi assim que o Golias, ele falava. Não é assim? Sanbalat e Tobias também falavam, mas Neemias não dava ouvidos. Então, o nosso adversário, ele é como um leão que ruge.
E esse rugido, às vezes a gente precisa dar uma resposta a esse rugido do inimigo. E você não pode deixar esse rugido do inimigo dominar a sua vida, essa batalha que está sendo gerada na sua mente. Porque o inimigo, ele sabe que se ele conseguir controlar os teus pensamentos, gerando medo e intimidação, e você se tornar escravo disso, ele vai poder controlar a tua vida. Você vai parar, você vai desistir, aí você vai se perder na vida porque você está desalinhado com o que Deus quer, e aí um abismo chama outro abismo. Você precisa resistir. É o que diz ali em 1 Pedro 5:8 ao 10 que nós lemos. Resistir-lhes firmes na fé. E fé é o quê? Fé se guia pelo que a gente está vendo e sentindo? Não. Resistir-lhes firmes na fé. Na fé. E o Senhor fala que depois de a gente ter sofrido um pouco, o Senhor mesmo vai nos aperfeiçoar. Você vai ser aperfeiçoado, firmado, fortificado e fundamentado. É o que diz a palavra de Deus e é isso que eu escolho obedecer. Amém? Você também escolhe? E você precisa manter a sua posição. O inimigo quer te fazer recuar. Gera pensamentos, aí vai gerando medo, sentimentos, e quando vê, se você não se dá conta que aquilo é uma estratégia do inimigo, e você rejeitar, você resistir isso, e aquilo tomar conta de você, algo vai acontecer de você parar, recuar. Só que você precisa resistir, você precisa manter a sua posição. E tem um relato de uma pessoa que foi para a África, né, daqueles safaris e tal, e o guia falando, né, ali da sua experiência com os leões e tal, ele falava bem assim, que quando alguém é abordado por um leão, que ele nunca deve dar as costas. Fugir não é a situação. Porque o que diz a palavra de Deus também em Tiago 4:7? Submetam-se a Deus, resistam ao diabo. E é você que vai fugir? Não. E ele fugirá de vós. Que diz a palavra, que a gente tem que se submeter a Deus, resistir o diabo, e ele que vai fugir. Então esse guia falava, você nunca deve dar as costas para um leão, mas você deve manter a sua posição. Aí essa pessoa relata, né, achei surpreendente saber que a melhor coisa que a pessoa pode fazer é se manter firme e continuar olhando o leão nos olhos. O guia disse algo fascinante. A maior parte do barulho que ele faz ao rugir são simulações. O leão está apenas observando o que você vai fazer. Se você correr, ele vai atacar. Mas se você se mantiver firme, ele vai se afastar. Não é à toa, né? Não é por acaso que o diabo aqui, nosso adversário, é chamado leão que ruge. Ele tá vendo que reação que a gente vai ter, se a gente vai fugir, se a gente vai tremer de medo para ele nos atacar, ou se a gente vai se manter firme. Você tá ali ouvindo o que ele tá falando, mas você sabe o que Deus disse a teu respeito. Então você sabe que o que ele diz é mentira. Você tem que rejeitar, você tem que resistir e se alinhar com o que Deus tem para você. Mantenha a sua posição, se mantenha na posição de autoridade que o Senhor te disse. O Senhor já não disse, em meu nome vocês expulsarão demônios, em meu nome vocês curarão o enfermo, em meu nome Ele nos deu autoridade em seu nome. Então você precisa se manter firme, resista firme na fé, em nome de Jesus. Permaneça nessa sua posição de autoridade, identifique esse espírito de intimidação e se recuse a ficar debaixo do seu controle. Fique debaixo do controle do Espírito Santo. Fique debaixo do controle de Deus e da sua palavra. Amém? Você recebe essa palavra, irmãos? Não pare. Não pare de lutar, não pare de prosseguir naquilo que o Senhor tem te chamado. Talvez você está olhando, pastora, mas o Senhor me prometeu vitória, eu estou enfrentando tanta luta.
pois é nessa hora que você precisa permanecer, perseverar, lutar com fé, com coragem. Vai ter a vitória, queridos. Sempre depois de uma batalha tem a vitória para aqueles que decidem permanecer, perseverar. Lutas nós vamos ter todos os dias. Desafios também. A gente não queria ter desafio, não é? Obstáculo, para quê? O Senhor está nos ensinando a perseverar, o Senhor está nos ensinando, e eu quero deixar essa palavra para o teu coração. Lembrando o primeiro versículo aqui, ó, que nós lemos. Romanos 6,16. Guarde no seu coração. Vocês não sabem que se tornam escravos daquilo a que escolhem obedecer? Toda vez que você enfrentar algo e for bombardeado por pensamentos, por palavras que querem te intimidar, se lembra disso. Se você der ouvidos, você vai se tornar escravo. Escravo do medo, escravo da intimidação, e isso vai te fazer parar. Agora, se você escolher obedecer à voz de Deus, enfrentar o que tem que enfrentar, resistir esse adversário que, como um leão, quer te causar medo e pavor, resista, se apega com Deus, se submeta a Deus, que o Senhor tem para você vitória. Você recebe essa palavra? Amém? Deixa eu orar então pela sua vida, se coloque também aí no seu lugar, em oração, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, obrigado, Deus, por tua santa e poderosa palavra, que nos liberta das mentiras que o nosso adversário quis lançar na nossa mente, Senhor Deus, querendo colocar dúvida, por que estamos enfrentando essa luta, se Deus está conosco, por que eu estou enfrentando isso, mas isso é tudo mentira do diabo. O Senhor está conosco sim, o Senhor está conosco nessa batalha sim, o Senhor é aquele que fortalece os nossos braços, as nossas mãos para a guerra. Pai, no nome de Jesus eu peço a Ti sobre cada vida que me ouve nesse momento, que tem enfrentado lutas e batalhas na mente e talvez tem dado ouvidos a tudo isso e tem sido escravo do medo, escravo da intimidação. Eu digo agora, no nome de Jesus, que essa pessoa agora seja livre e que teu Espírito Santo visite essa pessoa e que teu Espírito Santo toque essa pessoa e que ela consiga identificar esse espírito que está oprimindo e que ela possa também, Senhor Deus, dizer, declarar, dar uma resposta a esse inimigo e dizer: eu não vou parar, eu não vou ser escravo do medo e nem da intimidação, eu escolho obedecer a Deus, a sua palavra e tudo aquilo que o Senhor diz a nosso respeito, palavras de vida, palavras de paz, palavras de bênção, palavras de vitória, no nome santo e poderoso de Jesus. Nos ajuda, Senhor Deus, a prosseguir, nos ajuda, Deus, a resistir, firmes na fé, todo ataque do inimigo. Não vamos cair nessa armadilha, nessa cilada. Não vamos deixar o medo invadir nossos pensamentos e gerar comportamentos que vão nos fazer parar. Não. Nós declaramos aqui que vamos prosseguir na certeza que o Senhor está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Renova, Pai, as forças. Firma, Deus. Fortalece os meus irmãos que também estão passando por lutas, provações, por ataques do inimigo. Fortalece cada um deles, Pai, em cada área da sua vida, na fé, Pai, nos propósitos, na obra, no casamento, na família, nos negócios, nos empreendimentos, nas questões da justiça, todas as áreas. Fortalece para que possamos, Deus, seguir firmes, crendo que o Senhor tem o controle de tudo e que o Senhor tem para nós que te servimos vitória em nome de Jesus. Amém, querido? Deus te abençoe e receba essa palavra em nome de Jesus e não pare. Prossiga, resista, firmes na fé. Sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós.
Amém? Em nome de Jesus. Vamos então aos recados. Queridos, nós estamos seguindo lá, agora na fase de acabamento. O templo tá ficando lindo, não vamos mais dar spoilers aqui de imagens, porque queremos que seja uma surpresa para todos, assim, de chegar lá e tá tudo, né? Tudo assim lindo, maravilhoso, tudo no acabamento, pintura, tudo, porcelanato, paver. Então fiquem ligados, tá? Que a gente vai informando. Coisas vão acontecer durante a semana, agora é questão de dias. E assim que tudo estiver pronto, fique ligado aqui neste canal no YouTube que a gente vai estar informando a todos. Você que está ligado, você vai ser notificado, um vídeo, alguma coisa, nós iremos falando, né, quando vai ser a data de inauguração. Não temos ainda agora, porque cada dia vai ficando pronto uma coisa, nós precisamos que tudo ali embaixo esteja pronto. Mas fique ligado. E peço orações, ore para que tudo ocorra bem, para que Deus use lá os pedreiros, todo mundo que está trabalhando lá, que Deus use, que Deus, né, eu sempre oro, que Deus desperte o espírito deles para que possam ali, né, dar o seu melhor e concluir ali tudo que falta. Mas agora é contagem regressiva, amém? Eu tô numa ansiedade boa, assim, de podermos estar lá, reencontrar todo mundo. Então eu peço orações, tá? Vamos cobrir essa obra, o que falta de oração, para que Deus abençoe em nome de Jesus. E se você, né, quer entregar o seu dízimo, a sua oferta, aqui embaixo vai estar aparecendo o Pix, a conta da igreja, você pode estar fazendo uma transferência, ou também aqueles que querem, né, às vezes entregar em mãos, entre em contato comigo, com o pastor Rodrigo. Tudo é bem-vindo e tudo precisa, né, para a gente concluir ali. E sermos fiéis com o Senhor, né, porque o Senhor disse: trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento em minha casa. Né? Malaquias 3 diz assim a palavra do Senhor. Agradecemos a todos aqueles que têm contribuído, que têm sido fiéis ao Senhor, né? Louvado seja o Senhor pela vida de vocês e agradecemos toda a ajuda, aqueles que se dispuseram do paver, sabe, deram uma resposta: pastora, conte comigo, a minha família vai abençoar, e foram lá, passaram o cartão. Se você ainda deseja abençoar, dá tempo ainda nessa semana, falta ainda um pouquinho para a gente concluir o pagamento lá. Então assim, Deus é fiel. Então você pode também estar contribuindo através do Pix que está aparecendo aqui na tela, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Continuemos em oração, né? Temos que orar por todos, não é verdade? Uns aos outros temos que nos cobrir em oração, mas em especial ainda sobre a família da Sônia. Vamos estar orando por ela, pelo que ela está passando. Dona Noêmia também fraturou a mão, né? Hoje ou amanhã para estar passando por uma cirurgia. Vamos estar cobrindo em oração a vida da Rose também, que passou por um procedimento, está tudo bem, mas que Deus abençoe a recuperação. E por todos aqueles, né, irmãos, que precisam ser cobertos de oração. Então eu digo, a gente precisa uns aos outros estar cobrindo em oração, não é verdade? Porque todos nós temos desafios. Então, mas ore por esses que estão passando por algo em específico, uma enfermidade, e o Senhor tem sido tão fiel para nós, né, irmãos? Deus é muito fiel e a gente pode confiar nele, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém, queridos? Então fiquem ligados e em breve teremos novidades. Amém? Deixa eu orar então por você. Impetrar a bênção do Senhor, receba aí na sua casa onde você está agora. Senhor Deus, nós te agradecemos, Senhor Deus, por todos os teus grandes feitos. Te agradecemos, Senhor Deus, pelo teu cuidado. Te agradecemos, Senhor Deus, porque o Senhor tem cuidado daqueles que estão, às vezes, passando por uma enfermidade. Temos visto que o Senhor tem o teu cuidado especial.
Então abençoa, Deus, a vida da Sônia, abençoa a vida da dona Noêmia, da Rose, os demais, Deus, que estão enfrentando lutas e batalhas, fortaleça cada um e que o coração deles esteja firme, Senhor Deus, sabendo que o Senhor tem o controle de todas as coisas. Abençoa, Pai, cada família, cada pessoa que me ouve neste momento, que teu profundo amor, que a tua graça, Jesus, e que a consolação do teu Santo Espírito esteja com cada um de nós até aquele grande dia que o Senhor virá para nos buscar. Em nome de Jesus, amém? Amém? Deus abençoe a todos e, se Deus quiser, muito em breve nos veremos pessoalmente. Amém? Adorando ao Senhor e ouvindo da sua palavra. Deus abençoe cada um. Beijo, um abraço, estamos com saudade. Deus abençoe.